Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ouve Isso Viajante. É o podcast para quem vive no ar. Agora eu vou te falar o seguinte, nós aqui da Pinheiro Advocacia, nós estamos preparando isso para te deixar sempre informado e buscando sempre o melhor para a sua viagem. Estamos sempre juntos com vocês. Aqui agora nós vamos receber o Renato. É um convidado que viaja muito, estuda pra caramba e sabe de tudo desse mundo de viagens e vai trazer muita informação pra gente aqui. Tudo eu não sei, né, Gustavo? Mas nas viagens que eu já fiz, a gente vai aprendendo muita coisa, né? E vai passando por muitas coisinhas ali que a gente vai vendo, vai aprendendo. E principalmente quando você viaja pra fora do país, que aí você tem que lidar com muita coisa. E é bem interessante também. Pra quem gosta de viajar, é muito interessante. Massa. Renato, mas se apresente, conte tudo o que você é pra pessoa saber, porque nem todo mundo te conhece. Então, Pois colocar é, isso bora aí. lá. Bem, eu sou professor, né? Pra primeira coisa, então. Eu sou professor e um professor que gosta de viajar. E aproveitei justamente essa questão das minhas viagens acadêmicas, né? Porque eu já fiz mestrado, doutorado e por aí vai. Tenho que participar de eventos, coisas do tipo. E o que a gente faz? A gente também faz o que a gente chama de viagem acadêmica, que é o turismo acadêmico. A gente aproveita o lugar que a gente vai fazer um evento e vai conhecer. Além disso, também eu dei o start, depois dos 30 anos, nossa, revelando a minha idade. Mas enfim, depois dos 30, eu comecei a pensar nessa questão de que eu gosto disso e como é que eu faria isso, né? Não só como uma válvula de escape, mas para como é que eu traria isso para minha vida como, né, uma forma de viver mesmo, uma forma de ver. Então, a partir desses momentos assim de viagem que a gente vai se reconectando, se conhecendo mais. Então, assim, esse é o Renato, um professor que gosta de viajar. Pra quem não sabe, o Renato é meu amigo desde muito pequeno, desde que ele era criança. A gente sempre fazia planos e os nossos planos desde criança sempre foi viajar. A gente vai, eu quero viajar para a Europa, eu quero viajar para tal lugar. Nem sempre a gente conseguiu realizar juntos esses sonhos, mas a gente sempre ia comunicando um com o outro. Falou, olha, a gente conseguiu fazer essa viagem e tudo mais. Mas nessa apresentação dele aqui, ele não quis contar. Mas a última viagem assim maior que ele fez foi porque ele foi fazer uma apresentação em Harvard. Qual que era o que você ia fazer lá? Então, realmente, a última que eu fiz agora foi minha segunda ida para os Estados Unidos, só que agora eu fui lá para Massachusetts, que eu fui fazer Eu uma dou conta apresentação. de falar isso. Enfim, eu fui fazer uma apresentação num evento mundial de ensino de língua portuguesa, que foi, né, o que ocorreu, na verdade, lá na Universidade de Harvard. E aproveitei a viagem e dei uma esticada até Nova York para conhecer, que eu também não conhecia. Uma esticadinha até Nova York aqui pra poder ficar legal. Gente, mas eu quero que você me conta assim, qual que foi o perrengue assim mais perrengue dessas viagens que você já fez? Olha, tem perrengues pequenos e perrengues grandes, né? Então, vou tentar enumerar pelo menos um ou dois aqui pra gente pensar. Eu acho que o primeiro, assim, que foi um perrengue barra decepção, que foi quando eu viajei pra Argentina, tava eu e uma amiga minha, e tínhamos, né, comprado passagem pra ficar 22 dias, 25 dias, porque desses dias iríamos pra Argentina, pegaríamos aquele ônibus, perdão, que pega lá, pegando pela cordilheira, que tem aquela paisagem linda, só que a gente foi numa época que nevou muito, e quando a gente chegou Bloqueou lá a no... estrada. Exatamente, bloqueou a estrada. E quando a gente chegou justamente lá na rodoviária da Argentina para pegar o ônibus, a gente foi avisado, simplesmente, não pode ir porque a estrada tá cheia de neve. E a gente pensou, tudo bem, eles vão tirar, né? E a resposta foi, não tem data para tirar, você pode esperar ou você pode esperar. Só Enfim, isso. esse é um dos perrengues barra decepção, assim, mais tranquilos, porque querendo ou não, né? A gente acabou ficando na Argentina, deu pra beber bastante vinho de graça, praticamente, né? Porque tava muito barato na época. Conhecemos outras coisas que a gente queria ver por lá. Agora, assim, um perrengue mais aleatório foi a primeira vez nos Estados Unidos. Meu inglês não é lá essas coisas, mas a gente sabe se comunicar. Mas a primeira vez que eu cheguei lá, que eu fui me comunicar, né, eu fui num Starbucks, aquele sonho, todo mundo, né, vai pra Starbucks lá fora e tal. E simplesmente quando eu cheguei lá pra pedir pão, eu esqueci como é que era pão em inglês. Então eu olhei assim pro lado e falei, meu Deus, como é que pede? Aí eu peguei o celular rapidão, fui no Google, pão em inglês. Aí apareceu o bread, eu, nossa, é verdade. Aí beleza, né? Fui perguntar como é que era um pão com queijo e presunto. Quem disse que eu lembrava queijo e presunto também? Sabe aquela ânsia de você querer fazer as coisas e no final você esquecer de tudo? É isso, sabe? Eu acho que a Argentina tem essa pegada de dar errado
nessa questão quando você quer fazer conexões. Ela te prende ali dentro. Porque eu tive um problema muito parecido com esse. Acho que eu já até te contei, né? De quando a gente foi pra Argentina, comprei uma passagem tipo 12 dias lá. E aí, quando a gente chegou lá, falou, vamos comprar agora o nosso barco pra gente ir pra... Nossa passagem de barco pra ir pra Montevidéu. Quando a gente chegou lá em Montevidéu, no negócio do porto, tinha dado um negócio lá no dólar, não sei o que era. Eu sei que deu um problema, a gente não conseguiu comprar a passagem. E aí, a gente falou assim, agora a gente tem uma situação. Ou a gente fica todos os dias aqui ou tenta mudar a passagem. Aí a gente ligou lá na companhia aérea, a moça falou assim, olha, pra trocar a passagem vai ficar uma fortuna. Então ela já começou assim o assunto. E aí na época a gente falou, quer saber, vamos ficar aqui na Argentina, vamos curtir aqui esses dias todos. E a gente ficou meio perdido, mas a Argentina tem coisa demais pra fazer. Então assim, se você rodar ali, se você começar a caminhar, andar, você vai ver que vale muito a pena ficar todos esses dias. Você ficou 20 e tantos dias lá. Não, e assim, você deu azar, né? Porque eu consegui o reembolso da passagem. Não sei como eu consegui, mas eu liguei lá na empresa e tudo, falei o que tinha acontecido. E eu acho que é uma coisa tão comum pra eles, que eles já fizeram reembolso. Demorou acho que uns 3 meses, mas fizeram reembolso do bonitinho, sabe? Mas foi muito Ó a interessante. ação aí, gente. Dessa vez eu tive sorte, não igual algumas outras, né? Porque querendo ou não, outras pessoas, porque a gente sabe que nem todo mundo vai atrás dos seus direitos. Né? Nesse caso, eu mandei e-mail, né? Falei com a empresa e tudo, e eles, né, tiveram de respeito comigo pelo que aconteceu e tudo mais. Então foi muito tranquilo. Mas assim, essa era a minha primeira viagem assim, internacional, então eu não tinha muita noção das coisas. E aí na minha cabeça, eu falei, vou deixar pra comprar uma passagem de barco. Na minha cabeça era tipo uma passagem de ônibus. Você vai lá e compra, não deu certo. Daí quando eu fui pra comprar, tinha subido, era tipo $500 ida e $500 volta. Pra mim e pra Ludmilla não tinha jeito. E aí outro erro que a gente cometeu nessa mesma viagem foi não liberar o cartão. A gente não sabia que tinha que liberar o cartão pra sacar, passar crédito e qualquer outra coisa. E aí chegou lá, a gente foi passar, deu errado. Eu falei, gente, e agora, né? Tipo, sobreviver como que dinheiro aqui dentro. Mas uma dica de viagem que eu aprendi nos últimos anos é aprender a usar o cartão de crédito. Muita gente vai com muito dinheiro, só quando você sabe usar o cartão de crédito, ainda mais agora que a cotação é diária, né? Exatamente. Então você sabe o que você pode comprar mais ou menos, e a partir disso você consegue, né, organizar ali as suas despesas. Então eu fiquei, por exemplo, 20 e tantos dias lá na Argentina, mas assim, eu gastei muito menos do que se eu ficasse esses 20 dias no Brasil, só pra você ter uma ideia. Né? Então foi muito bom nesse sentido. Mas ó, um hack muito bom aqui pra gente colocar em viagem da Argentina é levar dinheiro em espécie pra trocar lá, porque lá você vai conseguir converter assim absurdamente. Quando eu comprei aqui, eu paguei um valor, quando eu cheguei lá pra poder trocar o que eu tinha, eles pagaram o dobro, ou às vezes 3 vezes mais do que o que eu receberia aqui no Brasil, né? Trocando. Então não troca aqui, troca lá, que o dinheiro vai valer muito mais do que qualquer outra coisa, né? Agora você estava falando, né, dessa questão de viagem, eu lembrei que diferente do que aconteceu na Argentina, nos Estados Unidos as 2 vezes foi muito boa em relação a fazer essas conexões. Né? Nessa que eu estava lá em Harvard, né, em Massachusetts, que eu fui para Nova York, a opção era muito boa, porque, assim, primeiro, a estação lá de Boston, que é onde eu estava, ela tem conexão tanto com as linhas internas de Boston, mas também com as conexões para você sair do estado. Então, assim, foi muito fácil para pegar. Eu peguei um trem e fui parar simplesmente naquela estação que aparece nos filmes de Nova York, aquela maravilhosa, bonita e tudo mais. Então, fui parar direto lá. Então, assim, tem como você fazer conexão e foi muito fácil. Barato? Depende do que você considera por barato. Mas a diferença, por exemplo, ficou mais ou menos de $150 se eu ir de ônibus ou trem. Então, eu preferi o trem para aproveitar a paisagem, que foi maravilhosa. E a primeira vez, também nos Estados Unidos, quando eu fui de Los Angeles para San Diego, lá naquela Comic Con Experience, né, aquele evento de geek e tudo mais. E assim, foi maravilhoso. Eu também peguei aquela estação de trem, de ônibus que tem lá em Los Angeles, que aparece nos filmes. A gente fica todo deslumbrado, querendo ou não, né? E fui parar direto lá em San Diego, muito tranquilo, sabe? É tudo muito bem organizado, é muito bem informado. E eu acho que nesse ponto lá tem esse lado positivo. Mas você gasta também um pouco mais. Então, assim, não dá para comparar esses valores. Você tem que fazer uma análise, assim, de qual que é o benefício daquilo, né? Porque se você vai fazer uma viagem, você tem que tentar utilizar o máximo de benefícios que tem ali da cidade, do transporte e tudo mais. Mas falando da parte de idiomas, olha só que engraçado. Meu inglês é igual ao dele, né? Então, é um inglês ruim, né? E aí, a primeira vez que eu fui na Europa,
quando eu cheguei lá, e aí eu tava confiando muito numa amiga minha que falava inglês e eu não conseguia falar. Na minha cabeça eu não falava de jeito nenhum. E aí eu peguei e a minha amiga não conseguiu ir com a gente pra estação e eu falei, agora tem que me virar, né? Vou ter que fazer alguma coisa Agora aqui. pegou. E aí eu peguei e cheguei na estação. E aí com o meu inglês humilde, goiano, cheguei lá e falei pra moça que eu queria, né, o ticket. Ela me entregou o ticket, eu vi o ticket tava certinho. Eu falei, acabou, gente, a Europa é minha, tá doido? As pessoas me entendem aqui. A hora dava certo, a hora não dava, a hora eu perguntava as coisas mais do que eu que precisava, entendeu? Tinha dia que eu perguntava assim, chegava, moço, você tem um mapa, né, da cidade? Aí ele me entregava o mapa e me contava o que tinha no mapa. E eu entendia só até tá aqui o mapa. E dali pra frente eu já não sabia mais o que era. Eu já não tinha mais noção do que se tratava, o que era ali. Eu só assim tentando entender ali. Mas tá tudo certo. Eu acho assim que a gente não pode limitar a nossa viagem por conta só do idioma. Claro que ter o idioma é importante. Você vai fazer total diferença. Pra comer faz muita diferença. Porque você vai no restaurante, você não sabe o que você vai pedir ali. E aí você fica assim, mano, eu queria aquele camarão que tá passando aqui, mas não sei pedir, como é que faz? E aí o pede o pão, aí você não sabe pedir o pão, e aí vira aquela loucura. Então, assim, tem essas limitações, mas eu acho que não é tudo. Eu acho que você consegue se virar. Hoje o celular ajuda demais. Então, essa é outra dica aí de viagem sensacional, de não deixar de ir por só não falar. Tem muita gente que se trava por causa disso, né? Nós estava falando de Europa. Eu só fui a Portugal, mas eu fiz a conexão lá em Barajas, né? Minha primeira viagem internacional foi essa. E aí, Barajas é um aeroporto gigantesco. Se não me engano, na época era um dos maiores, ou é o maior, né, da Europa e tudo mais. Então, assim, eu entrei lá, peguei um trem dentro do aeroporto para ir parar no outro lugar. Só que a minha sorte foi, né, primeiro, o azar primeiro, depois a sorte. O azar, meu voo teve conexão cancelada 2 vezes. Então, eu fiquei 5 horas lá em Madrid. Né? Então, a primeira coisa, meu Deus. Mas o espanhol eu tava fazendo na faculdade na época. Então, assim, tentava me virar com o mínimo que eu tinha de espanhol. A gente acha que é igual, mas não é. Né? E quando as pessoas falam o tempo inteiro falando, você para, olha e fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Só que quando eu fui pegar um cartão telefônico, né, ligar, mamãe, cheguei, tô bem. A pessoa que me vendeu o cartão simplesmente namorava uma brasileira. E mais especificamente uma goiana. Então assim, eu falei, meu Deus, tá bom, vou treinar espanhol com ele. Na verdade, foi ele treinando português comigo. Mas foi muito bom, pelo menos eu não tive tanto esse azar. Ele me orientou lá dentro do aeroporto, onde é que era, como é que funcionava. Né? E aeroporto, você falando de comida, é uma coisa legal, né? Porque é tudo meio que self-service lá dentro. Né? Então, acho que todos os aeroportos que eu passei, que você deve ter passado, a maioria é assim. Tem aquelas opções, né, que você tem que se comunicar, mas no aeroporto é mais fácil. Então, você não Você passa vai escolhendo fome. ali, né? Mas assim, nesse negócio do aeroporto aí, lá de Madrid, eu tive um problema muito sério quando eu fui pra Europa, porque foi o seguinte, ele é gigante. Você pega um trem, tipo um metrô, pra você ir de uma estação pra outra. Aí qual foi o problema que eu tive? Quando eu comprei a passagem, eu não observei que a conexão era curta. Era assim, era 45 minutos de conexão. E é meia hora só pra você chegar de onde você chega pra Sim. onde você vai. E como era o meu voo do Brasil pra lá, então eu desci, aí eu passei pela imigração, depois que eles carimbaram o passaporte, aí eu tive que pegar o trem pra poder ir pra estação. Eu cheguei assim, já tava falando meu nome no negócio. Então é uma questão a ficar atento, porque um aeroporto dessa proporção, quem está acostumado hoje com o nosso maior aeroporto, que é Guarulhos, talvez não tenha essa dimensão do tamanho que é e do problema que pode ter. Porque ali, se você perde uma conexão, é no show, e aí o problema é sério. Porque aí a empresa ela vai ficar relutando para não colocar você num outro voo, para não colocar você no seguinte ou de outra companhia, porque na verdade a conexão foi curta, né? E conexão eu lembrei da outra vez, né? Dos Estados Unidos mesmo, que eu fiz uma conexão, não me recordo agora a cidade, mas o que aconteceu? Eu comprei a passagem para uma determinada companhia aérea que não colocou o meu nome no meio da passagem. Coloca o primeiro e o último. Só que como a imigração atrasou, eu perdi a conexão. Foi mais de horas lá, porque eles tinham que ligar nessa empresa aqui no Brasil para confirmar que eu era aquela pessoa que só tinha o meu primeiro e último nome, no passaporte e o nome do meio. E a partir disso, fez a conexão novamente, colocou lá, mas assim, nesse ponto foi uma canseira. Até que eu expliquei com aquele meu inglês que eu te falei, né, que querendo ou não, meu nome do meio, as empresas geralmente não costumam colocar aqui, diferente de lá, enfim, e esse foi um outro perrenguezinho. Isso em outro idioma, né? Isso em inglês. Aí fica bom, né, pra você passar um perrengue assim. Fica ótimo. Mas e aí, como é que resolveu tudo? Não, estava lá, ainda bem que assim,
a companhia aérea que fez a conexão com essa empresa no Brasil foi muito tranquila. Então, eles entenderam, né? Expliquei umas 3, 4 vezes. Não sei se foi eles que não entenderam ou se era o meu inglês que era péssimo, mas acabou que eles entenderam, depois viram, né? Pediram passaporte, enfim. Toda aquela burocracia que a gente ouve que os Estados Unidos têm e eles realmente têm, certo? Então, passou por isso. Mas da segunda vez foi muito tranquilo também. A imigração foi super rápida. A outra empresa foi uma outra que eu peguei, já coloca a mala lá, já despacha automático, já tem até um lugarzinho lá. Então, assim, tem uma pessoa responsável, é muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Mas, né, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, que a gente tem que tomar esse cuidado. Vai fazer conexão, é melhor você esperar no aeroporto um tempo a mais do que fazer conexão curta. Viracopos é assim, Guarulhos é assim, são aeroportos que se a gente pegar uma conexão pequena, se você não conhece o aeroporto, é um problema. Pode passar um perrengue e perder o voo, né, a conexão. E aí é um problema. Mas assim, a gente pegando esse gancho agora de passar esses perrengues, essa situação, imigração, qual foi um medo que você já teve em viagens? Esse medo que você já passou? Medo. San Diego. Geralmente eu fico em hostel, eu adoro ficar em hostel. Eu conheço pessoas. Na Argentina foi assim, né? Essa última vez que não, que eu tinha conhecido nos Estados Unidos, mas a primeira foi. E um hostel, quando eu fui para San Diego, nessa viagem que eu te falei lá, um hostel que eu aluguei pelo aplicativo, cheguei lá, era um lugar muito estranho. Mas assim, estranho na minha concepção, porque eu não conhecia aquilo. Né? Não conhecia aquele lugar, não sabia se era perigoso ou não. Mas sabe quando você anda, você vê que é tudo muito diferente do que você estava acostumado? Eu estava em Los Angeles já, que era de um jeito. Cheguei nesse lugar específico de San Diego, era completamente diferente. Aí eu olhei, fui demorar a atender, eu fiquei lá esperando 1h30, mais ou menos 2 horas até a atendente voltar. É tipo uma siesta que eles estavam, né? Naqueles faz, cheguei na hora do almoço. Voltei pro aplicativo e falei, será que tem outro lugar que eu consiga alugar? E realmente, eu fui para outro lugar. O outro lugar foi maravilhoso, era perto de onde eu queria ir, mas, né, esse foi um medinho que eu passei. Tava errado ou certo? Eu não sei. Mas eu preferi não arriscar, né? Já que eu tava com medo. Nossa senhora, é uns medos que a gente passa assim absurdo, né? Então agora nós vamos fazer uma outra parte. Eu quero que você me conta um medo que você já passou em uma viagem. Então vamos lá, medo. Quando eu viajo, geralmente eu fico em hostel. Então é até uma dica bacana, né? Depois eu posso até falar nos outros hostels que eu fiquei, o tanto que foi bom e pessoas que eu conheci. Mas nem sempre isso dá certo também. Você tem que olhar direito, verificar como é que é. Naquela viagem que eu te falei que eu fui para San Diego, eu aluguei hostel pelo aplicativo. Cheguei no lugar lá em San Diego, o que é que tinha? Não tinha o que eu esperava, não tinha aquele lugar igual eu estava em Los Angeles antes. Ou seja, era diferente. Confesso que eu fiquei com medo. Eu esperei ali cerca de 1h30, 2 horas. O pessoal enrolou, né? Meio que aquela siesta. Eu cheguei ali na hora do almoço. E o que que acontece? Eu fui olhando no aplicativo outro lugar. Porque eu realmente fiquei com medo. E não sei te falar se o lugar era bom ou ruim. Mas como eu tive uma impressão quando eu cheguei em Los Angeles, passei por outros lugares no caminho para esse hostel lá em San Diego, cheguei lá, vi que era diferente, eu achei melhor ir para outro hostel e o melhor, né? O hostel pertinho do lugar onde eu queria. Então, assim, é um medo que eu passei, tô errado ou certo? Não sei te falar. E prefiro não saber por enquanto também. Deixa do jeito que foi ótimo. Então, eu já tive vários medos, meu Deus. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, o tanto de medo que eu já passei. Mas olha só, uma vez a gente fez uma viagem para Curaçao. E nessa viagem para Curaçao, lá eles têm um idioma deles próprio. O inglês é mais ou menos, o espanhol também é bem mais ou menos. Então, assim, a nossa comunicação era um pouco complexa. E a gente tinha alugado um carro. E aí a gente começou a andar na ilha, né? Lá é uma ilha bem, bem curta, assim, bem pequena. E a gente andando na ilha, e aí a Ludmilla pegou, olhou assim e falou, olha, tem uma placa falando que tem uma praia, vamos virar. A gente pegou e virou. Quando a gente virou nessa placa, era um porto. Tipo um porto com o pessoal de pescaria e tal. E aí, quando a gente olhou assim pra cima, no alto, assim, da montanha, assim, tinha um restaurante. Aí a Luz falou assim, aqui é o lugar perfeito pra gente almoçar, a gente tem que almoçar aqui. Olha ali que coisa mais linda. Não, vamos almoçar lá. Falei, perfeito. Tipo assim, eu já tava assim, mano, como que a gente vai subir lá? Mas tá bom. E aí a gente começou a subir, aí tinha umas escadas assim, bem íngremes, sabe? Tipo aquela pegada Noronha, pra você descer lá naquelas pedras. Aí a gente foi subindo, quando a gente chegou no restaurante, incrível o restaurante. Lindo, 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 lindo. Aí quando a gente tava lá, almoçando, isso o João, meu filho mais velho, pequenininho, na época, lá brincando e tudo mais, a gente tava lá vendo tudo, de repente a gente escutou uma mulher gritando, aí ela gritou assim, assustou, tinha um bicho aqui e tal,
Aí a gente não viu o que que era, ela tava um pouco afastada. E aí tinha umas árvores assim por cima, sabe, de onde a gente tava. Quando a gente tava lá comendo e tal, acho que a comida começou a atrair, né? Quando de repente a gente só viu uma cauda caindo assim, ó, em cima da mesa, assim, ó. Era uma iguana. Gigante, Renato, gigante a iguana. E aí a iguana, pof, caiu assim no chão. Aí a gente ficou, tipo assim, olhando um pro outro. O que que a gente faz? Esse bicho morde a gente, ele faz o quê com o João? Eu já peguei o João, coloquei no colo. E aí começou a surgir do nada. Eu acho que é porque quando a gente chegou, a gente não tinha pensado que poderia ter aquilo dali. A gente já sabia que na cidade tinha muita iguana, tinha muito daquilo dali. Mas aí começou. E aí a gente não sabia o que a gente fazia. Se a gente falasse, mostrar essa conta, eu não sabia pedir a conta. E vamos embora. Eu sei que foi uma agonia ali, foi um medo que eu fiquei daqueles bichos ali perto da gente, do João pequenininho. Mas foi um perrengue aí, até a gente conseguir ir embora de lá, viu? Mas essas histórias a gente percebe que uma questão importante em viagem é você não precisa dominar a língua, mas saber o básico da língua. Sim. Então, assim, primeiro, a gente é muito mais bem recebido nesse lugar, porque mostra que você tem um cuidado, né? Você está viajando para um lugar que se fala inglês, espanhol, francês, italiano, você tem um cuidado de saber o básico e pelo menos falar, olha, eu não sei falar a sua língua, você me ajuda? Isso já é bom. E você se livra, às vezes, de alguns perrengues como esse. Ah, aquele lugar é bom, aquele lugar não é. Como é que isso funciona? Por exemplo, na Argentina, lá no El Caminito, né? Eu acho que você chegou aí, que Nossa. todo mundo fala, lá é maravilhoso, mas de tal hora a tal hora, tais dias e tais dias. Porque depois desse horário, nesses dias, não vá, é perigoso, é um lugar que é voltado, né, que as pessoas sabem que os turistas vão, então assim acaba que é um pouco mais perigoso, né? É delicado você ir em outros lugares, você tem que conhecer quem vai junto. Então, você chegou a um determinado horário que a gente estava lá, porque é maravilhoso, né? Você foi, acho que você Sim, sim. chegou a passar por lá, você viu que, assim, fazer foto é maravilhoso, a comida de lá é muito boa, não sei se você teve essa experiência gastronômica lá no El Caminito também, mas na hora de voltar, deu 7 horas da noite no dia que eu tava lá, gente, vamos voltar? Tava aí o pessoal do hostel, que eu te falei que eu gosto de ficar. Vamos voltar? Vamos. Aí foi ótimo. Mas todo mundo falou, agora é hora de voltar. Depois disso, vocês tomem cuidado. É porque assim, na Argentina tem uma pegada muito fitness, né? Não sei, quem não é, eu não sou, mas quem não é, vira, porque lá você gosta de andar. É uma cidade pra você andar bastante. E eu fui do hotel que eu tava até chegar lá no Caminito, a gente foi a pé. E daí a gente foi, almoçou, comeu, fez tudo que podia, fez Passou foto. na Feira de São Telmo, provavelmente. Sim, sim. Andou bastante ali. E já tava à noite quando a gente tava lá no Caminito. E aí, rindo e tudo mais, de repente a gente começou a sentir o perigo chegando ali, né? O primeiro táxi que a gente entrou, que a gente viu, já entrou e já foi embora. Mas aí tem um perigo também. Eu não sei se eu fui assaltado mais pelo taxista ou pelo próprio pessoal ali. Porque ele começou um negócio assim, não, tá aqui, ó, eu vou pagar em dólar. Não, então em dólar a cotação é tanto. Ele não tinha uma cotação específica, a cotação era da cabeça dele. E aí a gente pagou uma fortuna de táxi pra Mas poder esse ir é um embora. perrengue da Argentina, não sei se como um todo, mas pelo menos ali, né, da capital de Buenos Aires. Porque a minha experiência com o táxi não foi tão boa, mas com o Uber foi pior. Ah, Porque simplesmente o Uber não apareceu, cancelou a viagem e ficou cobrando no aplicativo um ano depois que eu tive que pagar. não acredito. Então, assim, eu não sei o que é pior, mas o taxista, pelo menos que eu peguei, né, eles foram mais tranquilos e foram caros. Que eu isso, paguei alô caro. Uber, ó. Escuta isso aqui, viu? Tá perigoso ali na Argentina. Mas, ó, outro medo. Você lembra de outro, assim, que você teve? Nossa, medo, assim, igual eu falei, a dica é cuidar da língua para você saber como é que você pronuncia, porque querendo ou não, no exemplo que eu dei, né, de pedir um pão e esquecer, a gente acaba realmente esquecendo. E algumas pessoas ficam ansiosas e travam, não foi o meu caso. Mas, né, a gente acaba que quando quer se comunicar e sair, foi uma coisa que eu não fiz agora lá em Nova York. Eu queria ter ido para alguma boate, algum pub. Como eu fui sozinho, o meu medo foi: eu saio sozinho, eu sei um pouco da língua, sei me comunicar, mas eu não sei, né, o tanto que eu deveria me comunicar para esse tipo de lugar. Então, assim, o que vai ser de mim lá? Parece um medo bobo, gente, mas não é, sabe? Sim, e assim, ó, a parte de idioma e tudo mais é importante. Mas sabe uma coisa que eu acho que é bem importante também das pessoas começarem a fazer? Entender a cultura antes de ir.
Porque, por exemplo, lá em Paris tem uma questão que é bem séria para eles, que é o respeito por todas as obras que existem na cidade ao ar livre ou nas próprias igrejas, por exemplo. Então, assim, já vi gente, por exemplo, tirando foto e o flash sai, sabe quando você esquece o flash ligado? O flash sai da pessoa ser quase massacrada ali dentro, por causa disso. Então, assim, estudar um pouco a cultura faz sentido na hora de você planejar uma viagem. Não é só os lugares que você quer conhecer, mas entender que, por exemplo, olha, é uma coisa muito boba, mas, por exemplo, lá em Paris tem um negócio que é assim, ó. Todo restaurante, se você entrar, você não entra e senta. Você tem que esperar alguém vir, aí você vai falar, eu quero uma mesa para tantas pessoas. E aí você vai e senta lá na mesa depois que a pessoa te conduziu até a mesa, porque eles têm uma organização de cada mesa ali, quem vai sentar aonde, o que vai acontecer. E a gente foi muito maltratado quando a gente foi, porque eu não fiz esse dever de casa. Então a gente foi muito maltratado em um restaurante por conta disso, porque a gente chegou e sentou. E aí ele não falou nada, o garçom, tipo, não falou, vocês sentaram onde não podia sentar. Mas ele tratou a gente muito mal. Foi um atendimento péssimo. E depois eu entendi que era por isso e faz muito sentido estudar a cultura do lugar. E nos Estados Unidos acontece com os famosos tips, né? Com a gorjeta lá. Uhum. Então isso é muito tradicional e muito cultural nos Estados Unidos. Então, assim, lá você pode chegar e sentar nos restaurantes mais informais, nos formais também não, pelo que eu senti. No entanto, quando você senta, você sempre vai ser servido geralmente com água ou uma limonada, só que no final das contas você tem que deixar a gorjeta, que vai variar, de acordo com o atendimento, de 10% até 30%, dependendo do restaurante. E assim, se você não deixar, realmente, eu já ouvi histórias, comigo não aconteceu, porque isso eu estudei, né, de garçons que xingam você justamente por isso, porque é cultural, né? Então aqui a gente está aprendendo essa cultura aqui no Brasil, né? Mas é meio que impositiva. Lá não tem uma regra de se colocar, uma regra social. Então, assim, é interessante. Aproveitando esse gancho aqui que a gente está falando sobre medo, agora eu vou te fazer uma pergunta. Já passou algum medo em avião? Bem, medo em avião... Confesso que turbulência não me dá medo. O que me deu medo uma vez foi numa viagem nacional, vindo do Rio para Goiânia, em que o avião desses de pequeno porte, com uma fileira de um lado e duas do outro, né, somente isso, tinham algumas pessoas, não estava lotado, mas a aeromoça simplesmente falou, gente, pelo menos 10 pessoas venham aqui para frente, porque é recomendado, porque tem muita gente atrás, o avião é leve, não sei... Aí ela foi explicando. Quando ela falou vem para frente, eu já parei, né, a gente já congela. O lado positivo, eu estava do lado do Selton Mello. Ele vai lembrar disso? Claro que não, mas eu estava do lado dele. Se eu morresse, eu poderia falar, morri ao lado do Selton Mello. Assiste um podcast dele um dia. Pode ser que ele conte pra você essa história aí. Ó, eu passei um medo seguinte. Foram vários, né? Mas olha só, esse foi uma vez que a gente tava voltando de Porto Alegre, a gente ia pra Gramado. Quando a gente entrou no avião, a gente já começou a achar estranho daí. Por quê? Não tinha quase ninguém. Tipo assim, um avião cabia umas 300 pessoas, tinha no máximo umas 50. Era tipo isso. E lá na poltrona que eu fiquei, não tinha ninguém do meu lado. E aí a Ludmilla sentou na de cá, que também não tinha ninguém que queria vir deitado, né? E aí a gente tava lá deitado, era um voo noturno. E aí quando a gente levantou, aí eu escutei um barulho, aí eu acordei e levantei. Quando eu levantei, as máscaras tinham caído. E as máscaras caiu. Aí eu levantei. No que eu levantei, assim, a aeromoça que tava aqui atrás, assim, ela começou a gritar comigo. Senta, 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 senta. É turbulência, é turbulência. E a Ludmilla dormindo. Ela ainda tava dormindo. E aí eu só botei meu cinto de novo, que eu tinha tirado. Botei o cinto de novo. Aí eu fiquei sem saber se eu ponho máscara ou não ponho, o que eu faço aqui. Aí eu só bati na perna dela assim, ei, tipo, acorda, você vai morrer. Tem que pelo menos estar acordado pra morrer. E aí foi isso. E a gente... Ele balançava demais, assim, alguns negócios de mala abriu, e aí eles pegaram, e aí passou, tipo assim, foi uns 10 minutos passando esse negócio lá, tipo, aí voltava, e aí ia. E aí depois de um tempo eles foram explicar que essa era uma turbulência, que se chama turbulência de céu claro, que é assim, não tem nada, tipo, eles não vão descobrir pelos radar, nada. E aí, de repente, começa um vento lá cruzado, sei lá o que era. E aí pega muito desprevenido o avião, porque eles têm uma fórmula de prevenção. E aí foi bem no meio do negócio, por isso que sacudiu desse tanto, mas foi loucura total. Foi o medo, assim, que quando pousou, eu falei, nossa, Deus, obrigado, que eu achei que eu ia era subir. Não, as minhas
turbulências foram todas tranquilas, nada demais, né? Então, assim, o máximo que eu passei foi isso que eu te falei. E às vezes uma turbulência que dura ali uns 5 minutos, porque ela vai, para. Ah, você já pegou essas também, né? Sim, mas essa daí eu vou te falar, viu? Foi o maior medo que eu já passei na vida. Imagino. Tá dormindo do nada, a máscara cai, o que você vai fazer? Aí você pensa, por que eu não prestei atenção quando a aeromoça fala como colocar aquela máscara? Isso fica um alerta, gente. A partir de agora, quando a aeromoça estiver lá fazendo a simulação, preste atenção que você pode precisar, tá? Agora, a gente vai chegando já na parte final do nosso podcast. Ainda. Não, mas vai voltar, fique tranquilo. Eu quero que você me conte aqui qual é a lição assim, mais importante que você tirou de todas essas viagens que você já fez. Crescimento pessoal, sem dúvida. Eu acho que crescimento pessoal, quando a gente conhece cultura e se coloca aberto a conhecer essas culturas, essas pessoas, a gente evolui muito. Então, eu acho que esse propósito de vida que eu comecei falando com você, que a viagem me traz, é você se conhecer, conhecer o outro e entender que você faz parte de uma conexão muito maior do que aquela bolha que a gente vive, né? Se a gente seguir sempre as mesmas rotinas, os mesmos trieiros, né? Então, acho que o conhecimento pessoal é o mais importante quando a gente se coloca e se abre a viagens. Então, gente, agora eu vou falar a minha experiência, pegando o gancho do Renato, que eu sempre tiro lições das minhas viagens, e essa parte de aprender, conhecer, entender a cultura diferente daquelas pessoas, daquela região. E muito que as pessoas não sabem é que aqui mesmo no Brasil a gente já tem cultura diferente. Então você vai no sul é uma coisa, você vai no nordeste é outra, e pegar essa essência e tirar o que é de melhor para você ali. E nós aqui da Advocacia Pinheiro, nós estamos aqui sempre disponíveis para poder te ajudar e cuidar da sua viagem. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer, Renato, a sua presença aqui. Foi muito bom conhecer um pouco mais das suas viagens. Por mais que a gente conheça há muito tempo, gente, ele ainda contou muita coisa que eu não sabia aqui, tá? Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço. Precisando, a gente vem aqui, conversa mais um pouquinho. História não falta, né? História não falta. É isso, gente. E nós aqui da Pinheiro Advocacia, nós estamos aqui para você, viajante, fazer a sua viagem de ida e volta tranquilo, porque nós estamos aqui para poder cuidar da sua viagem da melhor forma possível. Te espero no próximo episódio.